Olá, eu sou Sinata Cordeiro, corretora de imóveis em João Pessoa, na Paraíba. E hoje vamos para o segundo episódio do Home Sinata. Estou aqui com a convidada, que é a Andresa. Andresa, se apresente aí para os nossos seguidores. Olá, eu sou Andresa Souza, correspondente Caixa, da Avante Correspondente. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante curioso, que tem muitas pessoas que têm dúvidas. Vamos falar sobre financiamento de terreno e construção. Então, se você está aí sonhando em construir sua casa, principalmente hoje que tem muitas pessoas que têm um desejo de morar num condomínio, que é o nosso objetivo do tema, é falar sobre isso, porque o Home Sinata trata da experiência que eu tive em adquirir um terreno, construir, e hoje eu vou compartilhar com vocês. Andresa, as pessoas têm muitas dúvidas, se vale a pena mesmo comprar um terreno, construir, acha que é muita burocracia, né, essa parte toda documental de financiamento, e eu mesma tive muitas dúvidas quando iniciei esse processo. E hoje vamos ajudar essas pessoas que estão aí com dúvidas e esclarecer algumas coisas aí sobre financiamento de terreno e construção. Iniciando como as pessoas perguntam muito realmente se vale a pena. E quais são as documentações, o primeiro passo? Encontrei meu terreno e agora eu quero construir minha casa. O que é que eu faço, Andresa? Então, Sinata, as pessoas têm essa coisa, né, da dificuldade, da burocracia com relação à documentação, mas pelo contrário, não tem tanta burocracia, não tem dificuldade na questão da documentação. É um financiamento como qualquer outro de aquisição de um imóvel, certo? Vão ter alguns documentos a mais por ser um financiamento de construção do zero, mas é bem simples, entendeu? E a Caixa tem uma rede de correspondentes que ajudam os clientes a diminuir toda essa burocracia, a facilitar a vida do cliente, entendeu? Então a primeira coisa que um cliente tem que fazer é com a sua documentação pessoal, identidade, CPF, estado civil, residência, renda, ir até um correspondente Caixa para fazer a aprovação da sua carta de crédito. Aprovando a carta de crédito, nós vamos solicitar a engenharia do imóvel, né? A engenharia da construção. Se o cliente já é proprietário do terreno, a gente vai precisar só da documentação da construção. Se ele está fazendo aquisição de terreno e construção, a gente vai precisar também da documentação do vendedor, dono do terreno, entendeu? No meu caso, eu já vou compartilhar aí como foi a minha experiência. Eu encontrei o terreno e fiquei assim com dúvida se eu comprava o terreno à vista e financiava apenas a construção. Depois eu vi que quando você vai financiar, existem valores, né? Não financia 100%, né? Financia uma parte, né? Isso. Diz aí sobre o percentual desse financiamento. Então, a cota de financiamento para construção é a mesma para imóvel pronto, é de 80%, certo? A gente sempre recomenda que o cliente que deseja adquirir, fazer a sua própria construção, construir a casa dos seus sonhos, que ele tenha uma reserva. Então é melhor que ele faça aquisição de terreno e construção, porque se ele compra o terreno, né, se ele paga o terreno à vista, ele vai descapitalizar e talvez seja necessário lá na frente para construção, para benfeitorias que ele queira fazer, para um material diferenciado que ele queira, que a Caixa ela financia uma coisa padrão, universal de mercado, né? E às vezes você está construindo o seu imóvel, você vai querer tudo do melhor. Então é interessante que ele tenha sim uma reserva, que ele não descapitalize comprando o terreno à vista, para que caso ele queira, né, lá na frente dar o seu toque especial no imóvel, ele esteja capitalizado, entendeu? No caso, hoje vale mais a pena você já financiar terreno de construção ou comprar só o terreno e financiar só o terreno? Me fala a diferença das duas coisas. Então, a aquisição de terreno e construção em terreno próprio se enquadra no sistema financeiro de habitação, né? Porque é adquirindo um imóvel, né? Você vai construir seu próprio imóvel. Então, você tem uma taxa de juros melhor. Quando você adquire só o terreno, né, aquisição de terreno apenas, está fora do sistema financeiro de habitação, é sistema financeiro imobiliário.
e a taxa de juros é mais alta, porque é só um terreno, não é uma casa, uma moradia, entendeu? Muda também o percentual que vai financiar? Sim. A cota de financiamento para a construção, em terreno próprio, aquisição e construção, é de até 80%. Só terreno é de até 70% apenas. E qual a diferença de taxa de juros de um e do outro? A taxa de juros varia de acordo com o relacionamento do cliente, entendeu? Certo. Então, se o cliente trabalha em empresa privada, se ele faz portabilidade de salário, se ele é servidor público, o relacionamento que ele tem com a Caixa é que vai determinar a taxa de juros dele. O cliente que adquire só o terreno, ele vai ter uma taxa de juros maior. E o que faz a construção, menor, entendeu? E qual a diferença de taxa de juros de financiar só o terreno e financiar terreno em construção? Com relação à taxa de juros, né? Isso. A taxa de juros da construção, ela varia de 3,4 a 7,7 atualmente. Já se você adquirir apenas o terreno, de 8,1 a 9,7. Terreno Então, só tem pela TR, é isso? Isso. O indexador que corrige, né, a taxa de juros para aquisição de terreno é apenas a TR. Que é a taxa de referência, né? Isso, a taxa referencial. Na construção, né, aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio, o cliente tem outras opções de indexadores que ele pode escolher. Então, isso faz com que ele também tenha uma taxa de juros mais atrativa, entendeu? A nova linha de crédito da Caixa, lançada agora dia 1º de março, ela tem uma taxa de juros fixa. A taxa de juros é formada por uma taxa de juros fixa, que varia de acordo com o relacionamento do cliente, mais o rendimento da poupança, que é 70% da Selic. Essa taxa de juros, ela, apesar da Selic ter tido um aumento recente, né, e as previsões é que aumente também, ela tem um grande diferencial e vantagem de que ela tem um limitador de 10,16. Então, gera uma certa segurança e estabilidade para os clientes, entendeu? Entendi. É excelente. Eu fiz e realmente quando você tem um relacionamento, você consegue uma taxa bem melhor. A minha taxa ficou ótima, né? Ficou excelente. E assim, realmente eu vi que vale a pena hoje você financiar um terreno em construção, deixando uma reserva, né, para lá na frente, porque todo jeito vai precisar de uma entrada, né? Sim. Que só financia até 80%. Isso. Então vai precisar dessa entrada e você já fica resguardado. Agora, tem muitas pessoas que têm dúvidas com relação a essa documentação, porque como eu vou financiar uma construção, eu tenho que ter os documentos daquela obra, né? Isso. A documentação necessária para a construção é a certidão de inteiro teor que o cliente vai emitir no cartório de registros. Aqui em João Pessoa nós temos 2 cartórios. O Eunápio Torres, que é para a região norte da cidade, que fica no altiplano, e o Carlos Ulisses, que fica na Epitácio, que são para a região sul da cidade, certo? As ARTs, que são anotações de responsabilidade técnica, que quem emite é o engenheiro que o cliente vai contratar para ser o responsável técnico da obra. Os projetos aprovados pela prefeitura, certo? E a PFUI, que é a planilha de financiamento de unidade isolada, que vai ser preenchida, é um formulário caixa, que vai ser preenchido pelo engenheiro responsável técnico da obra, que lá tem um cronograma físico-financeiro, enfim, tem todas as etapas daquela construção. Inclusive nessa PFUI vai ter o valor também de metro quadrado, né? Sim, do que vai ser usado na obra. Todo o material utilizado na obra, o valor do metro quadrado estipulado pelo engenheiro responsável, enfim, tem todas as informações que o engenheiro caixa também precisa para fazer a avaliação daquela construção. Que no caso eu coloco lá o valor de metro quadrado que eu vou estar investindo naquele imóvel, né? Vai estar lá na PFUI. Mas não quer dizer que é aquele valor que a Caixa vai avaliar, né? Isso. O engenheiro, a gente vai solicitar a engenharia, né, daquela construção. E o engenheiro caixa, ele vai receber toda essa documentação, vai até a obra, vai visitar essa obra, vai conferir toda a documentação e vai dar a visão dele com relação todo aquele projeto que foi preenchido, entendeu? Entendi. Vou falar agora da minha experiência, certo? Como cliente. Foi assim, uma dor de cabeça no início, porque você gera ansiedade, é muita coisa. Quando você está comprando um terreno, tem um lado vendedor, que quando a gente faz um contrato, existe aquele prazo, né, de receber o dinheiro. Sim. E assim, geralmente já vou lhe orientando, você que está pensando, gente, tem que ser um prazo no mínimo de 90 dias. 60 dias é muito pouco,
Não tem como, porque você vai ter que fazer o projeto da sua casa. Imagine só, fazer o projeto da sua casa numa rapidez. Claro que depois você pode alterar algumas coisas, mas tem que ter esse projeto, né, da casa. Que vai ser aprovado, né, justamente, pela prefeitura. Que vai ser aprovado, tem que dar entrada na prefeitura. Então, assim, no meu caso, foi mais fácil, porque eu contratei logo uma arquiteta, mas também eu fechei com uma construtora. E essa construtora, que inclusive foi a construtora Lavi, que é quem está construindo minha casa, eles têm toda essa assessoria, né, de engenheiro, de perfus, eles preencheram lá tudo, então eu não me preocupei com isso. Minha preocupação foi unicamente o projeto, porque era algo que realmente dependia de mim, aprovar, ver se era aquilo mesmo que eu queria. E aí, assim, demorou um pouco essa parte de aprovação de projeto e o tempo vai correndo, né, porque vai ser aprovado ainda pela prefeitura. No meu caso, foi a prefeitura de Cabedelo. E assim, prefeitura demora um pouco, então eu já estou lhe orientando de uma forma que realmente você tenha essa precaução de tempo, porque aí o vendedor também vai estar do outro lado esperando. Uma coisa né? muito importante, Sinata, que às vezes o cliente, né, o comprador, como ele não tem muita experiência, isso que você está falando é muito importante. O cliente ele tem que ter ao seu lado uma equipe organizada, com experiência para esse tipo de financiamento com a Caixa. É muito importante que ao longo da construção sejam guardadas as notas fiscais, sejam guardadas as guias de FGTS, de INSS, porque tudo isso vai ser necessário quando você for averbar essa construção. Então, assim, é muito importante que o cliente ele tenha essa preocupação de contratar, de ter ao lado profissionais que tenham experiência com esse tipo de financiamento e que se organizem para que tenham toda essa documentação no final dessa construção, entendeu? Pronto. Porque ele precisa para averbar. Isso, porque no meu caso eu fechei tipo um valor fixo, né? Mas tem gente que faz com administração, no meu caso eu não quis dor de cabeça, eu fechei um valor fixo. E lá eles que tratam tudo isso, eu não me preocupo com isso. Isso é excelente. Só que aí o que é que acontece? Eu sei que também é outra coisa que eu vou orientar quem está do outro lado, essa questão de valor de metro quadrado. A Caixa, o banco, ele não financia luxo. Eu quero botar um piso de tanto de valor X, porque o céu é o limite, né? Luxo você tem torneira de X valor quanto Sim. de valores altíssimos. Então, assim, o banco ele não financia luxo, ele financia um padrão, certo? Por isso que você tem que se resguardar de um valor para você realmente, se você quer fazer uma casa de um padrão mais alto, uma casa de um condomínio, sempre as pessoas querem o melhor, né? Sim. E aí se resguardar com esse valor que você tem que ter para custear esse luxo que você quer na sua casa. Então, existe essa diferença também que você tem que ter para pagar. Tem a questão da engenharia, né, que você tem que estar também fazendo, né? As engenharias são as medições durante o período de obra, né? O valor de financiamento, ele é liberado conforme o andamento da obra, entendeu? Então, periodicamente, de acordo com o cronograma, né, que o seu engenheiro preencheu, provavelmente mensalmente vai ser necessário uma medição daquela obra. Então, vai ser solicitada a engenharia Caixa. Então, todo mês o engenheiro Caixa vai lá fazer a vistoria naquela obra e diz para a Caixa, Caixa, essa obra está com X%, avançou X% no andamento. E aí a Caixa vai liberando o recurso aos poucos, entendeu? E tem custo para essa engenharia? Sim, a primeira avaliação, né, do processo é o mesmo valor de um processo de imóvel pronto, custa R$ 750, certo? É o mesmo valor de um imóvel pronto. E após as medições é R$ 400 cada avaliação que vai sendo solicitada, entendeu? E outra coisa, durante esse período eu pago a parcela toda ou não? Não. Durante a fase de construção, o cliente ele não paga a parcela do financiamento, ele paga só uns juros proporcional à obra executada e mais o seguro MP, que é morte e invalidez permanente. Então, juros mais seguro ao longo da construção. Quando o imóvel estiver pronto, que você passar para a Caixa o habite, a averbação, a Caixa dá baixa naquela obra e começa a te cobrar as parcelas para amortizar o seu saldo devedor. E outra coisa, quando eu já faço esse financiamento, eu já tenho as despesas também, né? Lembrando de cartório, né? ITBI, todas aquelas taxas referentes àquele terreno, né? Isso. Se o terreno já é seu e você está fazendo a construção, certo? Você só vai pagar o registro do contrato Caixa, porque você já pagou o ITBI para transferir para o seu nome, certo?
Agora, se você está fazendo aquisição de terreno e construção, aí você vai ter que pagar o ITBI, né, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o imposto do cartório, da prefeitura, e o registro do contrato em cartório. Isso. E agora eu vou tomar esse café aqui que tá me chamando, né? Café Intermares, ó. Porque o negócio vai derreter e a gente não toma esse café, né? Então, ó, gente, se quiser um cafezinho aqui na Sinatra Imóveis, tem, ó. Esse aqui é o Intermares, ó. Porque delicioso, como a casa viu? é Intermares, a gente vai tomar o café Intermares, né? Pega aí logo pra gente brindar. Pra gente brindar aqui esse bate-papo, né? Comemorando aí essa aquisição e tirando as dúvidas aí dos nossos seguidores, dos nossos clientes, certo? Então eu vou fazer mais uma pergunta com relação a essa parte documental. E são quantas medições que o engenheiro tem que fazer? Tem uma quantidade ou não? Então, Sinatra, as medições, elas são determinadas quando o seu engenheiro preenche lá a PFUI, né, no cronograma da obra. A Caixa, né, ela dá um limite de prazo para conclusão da obra de 2 a 24 meses, podendo ser prorrogado até 6 meses, contanto que não ultrapasse os 24 meses, entendeu? Então, no cronograma da obra que o seu engenheiro preencheu na PFUI, lá já vai estar determinando as medições que vão ser necessárias para aquela construção, entendeu? O cliente, ele mesmo solicita a agência que ele assinou o contrato, por e-mail, entendeu? O próprio cliente vai lá, manda o e-mail para a agência e a agência solicita a avaliação. No caso, quando ele não tem uma empresa, né? Porque no meu caso eu não estou solicitando nada. Quem solicita é o pessoal da obra, né? Pronto, que eu contratei. você tá por isso que bem eu assistida. Pois é, eu não me preocupo com nada. Por isso, gente, é muito importante. Você não é acostumada a construir, você não é construtora, aí você vai se meter com uma construção sem saber nem por onde vai, né? E assim, eu sempre penso muito assim nessa segurança. Eu acho que todo profissional é cada um o seu quadrado. Então, assim, tem especialistas para cada coisa. Então, a gente tem que buscar esses especialistas para nos ajudar. E foi assim que eu encontrei, né? Eu já conhecia o trabalho da Lavi Construções. Depois a gente vai estar falando também com eles. Vamos aí ter um Home Sinatra também com eles. Contratei uma arquiteta que foi a Leila, que também é excelente. E assim, tá dando tudo certo. Inclusive, a obra tá bem adiantada. A gente já tá... Hoje mesmo eu fui lá. Já tá aí, já começando já finalizou a primeira laje, já tá na segunda laje. E assim, o cronograma, inclusive, tá 25 dias a mais do que o que a gente tá programado. Agora também eu tenho uma dúvida que até aconteceu nessa primeira medição. O valor a gente não sabe, né? Quanto é que a Caixa vai liberar, né? É porque assim, a Caixa ela vai liberando o recurso do financiamento de acordo com o percentual de obra que tem. O engenheiro faz a medição, tem um percentual de obra, ela libera aquele recurso. Então, o cliente ele tem que ter um valor para dar o start na obra, né? Para tirar da estaca zero. Ou ele pode pedir a antecipação de 20% do valor financiado para dar o início na obra. Eu fiz o financiamento da construção, mas eu estou sem recurso para iniciar a obra, para sair da estaca zero. Você pode pedir a antecipação de até 20% do valor financiado. Aí você fica devendo esse valor em percentual de obra. A Caixa só vai te liberar um segundo recurso, né? Uma segunda liberação só vai existir se você cumprir aquele, no mínimo, o valor da entrada mais o que você antecipou de recurso do financiamento, entendeu? Por isso que foi bom, porque logo no início eu fiquei nessa dúvida, ia comprar o terreno à vista, aí e disse, não, depois eu vou atrás da construção. Se eu tivesse feito isso, eu ia ficar realmente sem descapitalizada para fazer essa parte. E assim, como eu fui bem orientada, eu fui logo buscar informações antes de fazer e deu tudo certo, assim, graças a Deus a gente já tá aí com a obra bem avançada e assim, a gente tá bem satisfeito, né? A obra é para entregar em dezembro desse ano, espero que realmente tudo ocorra bem. No prazo. E aí tivemos essa primeira medição, que foi essa semana passada, na verdade. E teve já o valor, entrou uma parte, mas a gente já tinha dado o start da obra, a obra já estava bem adiantada, né? Que eu já não tem nada, sabendo dessa não tem situação. Nada melhor do que você ter uma equipe, né, que entende daquilo que está fazendo, profissionais competentes,
para o cliente ficar tranquilo e satisfeito. Você vê que você está satisfeita com o trabalho do pessoal, né? Pois é, e aí, se você estiver pensando em financiar, já procura aí a Andresa, que a Andresa é correspondente, e ela vai tirar suas dúvidas, vai te orientar o passo a passo, né, tudo direitinho, porque foi assim que eu fiz, né? Procura uma imobiliária também para encontrar seu terreno, lhe orientar, porque isso é muito importante, ter profissionais certos para o que você precisa. E eu quero agradecer aí, viu, Andresa, por esse bate-papo aí da gente, um prazer, foi ótimo. Um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. Eu já sou correspondente Caixa há 9 anos, tenho aí um pouquinho de experiência e estou à disposição para o que precisar, os seus clientes precisarem. É uma modalidade maravilhosa que a gente vai construindo o sonho junto com o cliente, né? Não tem nada mais prazeroso do que você sonhar, idealizar a sua casa dos sonhos e conseguir realizar. E a gente fazer parte desse sonho é maravilhoso, né? Pois é, e assim, eu sempre tinha esse pensamento, eu não quero me meter em construção porque sempre quer a casa pronta. Mas as casas que eu olhei na época não atendiam a minha necessidade, né? E aí também eu não queria entrar numa construção, por isso que eu contratei uma empresa. Então eu disse, não, fiz essa análise de custo, né, do quanto eu ia realmente investir, até saiu mais do que eu pensava, porque você começa a colocar uma coisa, colocar outra, você começa a querer melhorar, todo mundo quer né? o melhor, né? Todo mundo quer, então acabou sendo um pouco mais do que eu tinha planejado, mas assim, o que importa é isso, que eu estou satisfeita, né? Depois agora é receber a casa e só comemorar. Comemorar. Pois é, e espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo de hoje. Trazendo aqui essas informações para você que é aí, seguidora, que está inscrito no canal. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve, acompanha o Home Sinatra, que tem muita coisa ainda aí pela frente, né? Acompanhamento de obra, papo com o arquiteto. Depois a gente vai ter também o papo aí com a construtora Lavi, que aqui está fazendo nossa obra. E vai escolher também umas coisas aí conosco que a gente vai estar aí postando, né? No Instagram também, escolha, A fachada, eu demorei bastante para decidir a parte da fachada, porque é algo tipo, é a cara da casa, né? Mas na semana passada eu concluí. A moldura, né? Pois é, semana passada eu concluí a fachada, graças a Deus, e ficou bonito. Depois eu vou mostrar para vocês. E obrigada, então, vamos encerrar aí esse papo. Um prazer. Prazer.